Olá, eu sou Lípari, iluminador e pesquisador do Coletivo 302, e hoje eu estou aqui no nosso ciclo de estudos para ensinar para vocês a fazerem uma luminária alternativa. Esse ciclo de estudos está sendo oferecido pelo Coletivo 302 através de uma ação positiva da Lei Aldir Blanc e uma recompensa da nossa vaquinha. Para a nossa oficina de hoje, eu vou mostrar um pouco da pesquisa do Coletivo 302 em iluminação. O Coletivo 302 conta suas histórias a partir de muitos elementos, e um desses elementos é a iluminação alternativa. Por conta da falta de recursos, algumas vezes, nós começamos a fazer pequenas reciclagens para contar os nossos espetáculos, e dentro desses espetáculos a gente tinha esses pequenos objetos que nos ajudavam a iluminar a nossa cena. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem algo parecido com isso. Essa gaiola, por exemplo, faz parte de um dos nossos espetáculos. Ela, que compõe a nossa cenografia, foi super simples de fazer e foi a partir de um material que a gente achou num ferro velho. Então, para fazer a nossa oficina de hoje, acompanhe agora a nossa lista de material. Para fazer a oficina de luminárias alternativas do Coletivo 302, você vai precisar de um alicate universal, um alicate de bico, um alicate de corte, chave Phillips, estilete, uma caneta para marcação, uma régua de 30 centímetros, tintas sprays, 1 metro de cabo paralelo, uma lâmpada de sua preferência, um soquete ou um bocal, um plug para tomadas, uma fita isolante. Mas antes de começar a nossa oficina, eu primeiro preciso apresentar esse espaço que a gente está aqui hoje, que é a Cabana da Piba. Para quem não conhece a Cabana da Piba, segue o arroba dela que a gente vai deixar aqui e fica sabendo um pouco do trabalho que ela vai fazendo e vai desenvolvendo ao longo de muitos anos aqui em Cubatão. Como é que eu vou poder fazer essa luminária alternativa? Na sua casa, você deve ter alguns objetos que vão servir de suporte para colocar essa extensão com essa lâmpada. Eu vou dar algumas ideias aqui para vocês, mas em casa vocês vão poder abrir o armário de vocês, aquele lugar que fica um monte de cacareco, e aí vocês vão poder entender um pouco o que vocês têm e o que vocês vão poder adaptar. Aqui eu separei alguns materiais, como por exemplo, uma latinha de leite condensado, um escorredor de macarrão velho, ou uma cestinha de pães. Todos esses materiais, eles servem como suporte, mas hoje eu escolhi essa gaiolinha que estava aqui no quintal da Piba. Ela já estava um pouquinho velha, então eu já pintei ela de amarelo, a gente já lixou, a gente fez todo o processo antes para ela receber a nossa extensão. Para vocês aprenderem a fazer essa extensão, eu vou precisar que vocês tenham bastante cuidado com todos os materiais que a gente for usar e principalmente com a parte da ligação elétrica. Para começar a fazer a sua parte elétrica, é bem simples. Você vai precisar pegar primeiro o seu cabo paralelo e entender que ele tem duas partes. E aí, a gente vai pegar primeiro a primeira extremidade do cabo paralelo e fazer um pequeno cortezinho com estilete aqui no meio.
esse corte desse lado pode ter mais ou menos 2,5 centímetros. Do outro lado, eu já deixei separadinho. Então você vai precisar fazer isso dos dois lados. Então, aberto desse lado e aberto deste lado. Aí a gente vai começar a entender como é que vai funcionar essa nossa ligação elétrica. De um lado, você vai colocar o bocal e do outro, o plug para a tomada. Então, esse vai ser mais ou menos o que vai acontecer para você ter a sua ligação elétrica. Mas aí a gente vai ver passo a passo. Aqui desse lado, eu já deixei separadinho como é que vai ficar o processo de desencapamento do fio. Então eu vou mostrar aqui desse lado como é que vocês vão fazer esse fio ficar desencapado. Então aqui, ó, eu deixei mais ou menos 1 centímetro de cabo desencapado. Aqui vocês também vão deixar 1 centímetro de cabo desencapado. Eu vou fazer uma dobradura aqui, tá vendo? E aí eu vou fazer um movimento quase cirúrgico, bem simples, fazendo com que o estilete faça um movimento rotacional pelo cabo. Aí você deu uma machucadinha, você abriu. Você vai pegar o seu alicate universal e vai puxar. Opa! Forte. O alicate universal, ele tem também uma espécie de laminazinha. Você vai só dar uma batidinha aqui, ó, só para fazer mais marcaçãozinha e vai puxar. 6h30 depois. Puxou. Aí sai. O fio desencapou. Então, com esse fio desencapado, você vai pegar ainda o seu alicate universal, vai prender ele assim, ó, e vai fazer um movimento de rotação. Arruma aqui. Os pelinhos, esses fiozinhos de cobre, eles são como um monte de cabelinho, bem fininho. Na hora desse processo, você não pode perder muito desses fiozinhos de cobre, porque são eles que fazem a condução da eletricidade. Então, quanto mais fiozinhos de cobre você tiver, melhor. Vai fazendo a rotação. E aqui você pode dar uma finalização com a mão. Quanto mais apertadinho, melhor. Então, desse lado você já tem eles desencapados e agora a gente vai fazer aqui do outro lado. Esse lado mais curtinho, a gente vai colocar o nosso bocal. E esse lado mais longo, a gente vai colocar o nosso plug. Vamos fazer o corte aqui do outro lado também, o mesmo processo. Com as 4 partes desencapadas, agora a gente vai começar a fazer a nossa ligação. Tanto do soquete, quanto do plugzinho. Agora é simples. Se vocês precisarem de que a coisa fique um pouco mais confortável para vocês trabalharem, vocês podem dar mais uma aberturinha aqui. Eu sempre acabo fazendo uma medida, mas eu sempre dou uma aberturinha para ter mais espaço para trabalhar com o material. É muito importante que vocês entendam que essas 4 pontas, elas nunca podem se cruzar. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês fizerem a ligação, as coisas que estão ligadas nessa parte desse fio
que vai ligar com esse lado desse fio nunca pode se encontrar com o outro lado do fio, porque isso vai causar um curto-circuito, e o curto-circuito pode acontecer aí um princípio de incêndio na sua casa, então muito cuidado com isso. Então você vai ligar este lado do soquete. Ah, esqueci. O soquete você vai fazer a mesma coisa que você fez no fio. Ele vem encapadinho, você vai cortar da mesma maneira, desencapar, pum pum pum, mais ou menos 1 centímetro também, para você poder fazer a ligação do outro lado. Aí, ó, vamos pegar e entender que a gente precisa fazer assim, ó. Esse lado com esse lado, esse lado com esse lado. Então, ó. Vai fazer um movimento rotacional aqui, vai dar o aperto, com alicate universal. Pronto, deu o apertinho aqui. Vai fazer do outro lado com alicate universal. Beleza. Aí vai fazer com que os fios fiquem na extensão do fio e ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora a gente vai passar a fita isolante. E para você passar a fita isolante, é muito importante você não deixar com que nenhuma parte descascada se encontre com a outra parte descascada, porque isso vai fazer com que aconteça o curto-circuito que eu disse para vocês. Então, vai pegar um pedacinho de fita isolante. Cortou. Colocar bem aqui no meio e vai passar. Bom, agora que você já fez do primeiro lado, você vai fazer a mesma coisa do outro. Não esquece de deixar ele aqui bem rente ao fio e cobrir toda a parte de cobre, toda a parte que é metalizada. Agora, vocês vão precisar ver se vocês deixaram alguma partezinha de cobre para o lado de fora, porque essas partes, como eu disse, elas nunca podem se encontrar. Se você tem certeza que elas não estão para fora, você pode fazer agora a junção desses dois fios. E aí, essa parte é difícil, você precisa ter bastante coordenação motora para fazer com que a fita isolante fique bem apertada. Vem aqui com o estilete, dá um cortezinho. Beleza, aqui é onde vai a sua lâmpada. Agora a gente vai ver a parte que você vai colocar o seu plugzinho. Às vezes você vai encontrar um plug bem diferente desse daqui que eu estou apresentando em outras lojas. Então, mas normalmente ele tem um ou dois parafusinhos, que aqui a gente vai abrir agora. E aqui é onde a gente vai ligar aqueles dois fiozinhos. Lembra que a gente desencapou daqui desse lado? O processo, o princípio, é basicamente o mesmo em todos. Você vai ter aqui um parafusinho que você vai dar uma pequena soltadinha, só para fazer com que o fio entre. E depois você vai apertar eles com o fio. Aqui, ó, você vai dar uma pequena entortadinha com o seu alicate de bico. E aqui também. Deu essa pequena entortadinha com alicate de bico, você vai encaixar ele aqui dentro. Em alguns outros, você só vai enfiar
as partes de cobre separadinhas, tá? Aqui é o mesmo princípio, essas duas partes elas nunca podem se encontrar, tá? Então você vai colocar aqui. E vai apertar. E do outro lado, a mesma coisa. Aqui eu preciso bastante paciência, porque às vezes você coloca um lado, sai do outro, aí você coloca do outro lado, sai do outro lado. Então é importante que aqui esteja bem colocadinho, bem apertado, pra ele não sair, tá? Fez o aperto, agora a gente vai fechar a nossa caixinha. Aí normalmente você vai ter que fazer um caminhozinho aqui dentro com esse fio. Fez esse caminhozinho, você pode fechar, tá? Aí fechar é simples. Tem que fazer bem apertadinho. Aí ele fechar. Vai colocar o seu parafuso. Para que ele fique apertadinho. Tá pronta a nossa parte elétrica, tanto esse lado quanto o outro. Aí, agora você só vai precisar escolher a sua lâmpada que você vai colocar aqui na frente. E aí, curtiram essa ideia? Ensina para todo mundo a fazer em casa, indica esse vídeo para todo mundo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, comentar, falar para todo mundo da vizinhança que o Coletivo 302 também está aqui no YouTube. Acesse o nosso site www.coletivo302.com. Eu gostaria também de agradecer a Cabana da Piba por ter nos aberto essa maravilhosa casinha pra gente e agradecer a todo mundo que colaborou na vaquinha que o Coletivo 302 abriu e pedir para vocês assistirem todas as ações propositivas da Lei Aldir Blanc daqui da Baixada Santista e de Cubatão. Valeu, gente! Eu vejo vocês na próxima. Tchau!